Olá, meus queridos irmãos, estamos de volta com mais uma aula da classe Gênesis. Estamos falando sobre os indicadores fragmentados usando o livro do Wright. E já falou aqui, o Carlos também já falou aqui. Indicadores fragmentados, como o cristianismo compreende o mundo. E nós já falamos sobre dois desses indicadores, justiça e amor. E agora nós vamos falar sobre a espiritualidade. Lembrem-se que nós estamos usando o Evangelho de João. Aliás, estamos usando porque o Wright usou o Evangelho de João para falar sobre esses indicadores fragmentados. Espiritualidade. Então, é esse terceiro indicador. É um termo que não era usado até por volta dos anos 50. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um declínio da prática da religião cristã na Europa. Isso atingiu também um pouco os Estados Unidos. Esse declínio vem acontecendo em outras partes do mundo e florescendo no terceiro mundo. Mas o termo espiritualidade foi usado para substituir a religião. De alguma forma, ficou bonito falar sobre alguém que é espiritualizado, ao invés de dizer que é uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa. Outra coisa importante é que a espiritualidade, nesses termos, exclui o cristianismo. Se você diz ser alguém espiritualizado, eu fui procurar no dicionário essa palavra espiritualizado, porque tem muita gente usando isso à torta e à direita, né? Fulano é um ser espiritualizado. É alguém mais ou menos assim que não se prende muito ao material, dá valor às coisas do íntimo, às coisas emocionais, às coisas não palpáveis. Não quer dizer que seja cristianismo, religião, de qualquer outro tipo, não. Espiritualidade muitas vezes acaba sendo um termo vazio. Se alguém tem uma filosofia de vida alternativa, pronto, é um ser espiritualizado. Só que nós temos que falar sobre espiritualidade do jeito que a Bíblia fala. E vamos usar o Evangelho de João. Então, lá por volta da década de 60, 70, com o declínio desse cristianismo na Europa, esse termo espiritualidade começou a ser usado para aqueles que, na verdade, acreditavam em uma força maior interior. Eles chamavam de o eu real, o self, né, como a psicologia usa esse termo, mas era uma espiritualidade que de cristão não tinha nada. Podia muitas vezes até ter alguma coisa com Jesus Cristo, porque Jesus sempre foi colocado como um exemplo de alguém que lutou contra o sistema. Jesus histórico seria uma figura de rebeldia contra a tirania e por aí vai, mas não passa disso. Então, amor ao próximo seria algo muito espiritualizado, sabe? Uma pessoa que tem amor ao próximo e abre mão da vingança, que cidadão espiritualizado. Mas não quer dizer que seja alguém realmente cristão, do jeito que os evangelhos apresentam, o Evangelho de João apresenta. Então, esse termo espiritualidade acaba sendo a religião do momento. Inclusive, foi feita uma pesquisa recente lá nos Estados Unidos, até uns 20 anos, 80% das pessoas se diziam religiosas, frequentadoras de igreja nos Estados Unidos. Hoje, menos da metade da população americana se diz frequentadora de igreja, mas, curiosamente, ainda 80% das pessoas se dizem religiosas, ou praticantes, ou espirituais, ou espiritualizadas. Ainda dizem que são pessoas de fé, mas não frequentam a igreja. Então, isso mostra uma tendência a um conceito de espiritualidade que não tem a ver com a igreja. Se João viesse aqui hoje e ouvisse o pensamento sobre a espiritualidade ou espiritualização que o mundo hoje fala e entende, ele ficaria
confuso, ficaria chocado, porque não era nada disso que ele entendia sobre espiritualidade. Então, hoje, ser espiritual, ser um cara espiritual é aquele cara que não está preso a coisas, que deseja um mundo melhor a partir do desejo de ser uma pessoa melhor, e essa força para ser essa pessoa melhor já está dentro dele e que ele só precisa despertar isso dentro de si. E sempre que alguém fala sobre a espiritualidade, ele se esforça ao máximo para dizer que não tem nada a ver com religião. Já notou isso? Não, isso não tem nada a ver com religião. Eu me lembro na faculdade, quando algum professor ia falar sobre a importância da espiritualidade na vida da pessoa. Não tem nada a ver com religião, não, hein, gente? Mas quase que dizia assim, não tem nada a ver com religião cristã ou judaica ou cristã. O pessoal gosta de dizer, não tem nada a ver com a crença em uma deidade. Sabe por quê que não creem em uma deidade? Porque eles acreditam num Deus que está dentro deles, né? Que é um gnosticismo, né? Que idolatra coisas, poder, dinheiro, o hedonismo, o prazer e tantas outras coisas desse tipo. É um tipo de gnosticismo. Então a compreensão teológica de João, se nós quisermos entender compreensão cristã de espiritualidade, temos que olhar para a compreensão teológica de João. É uma compreensão judaica, obviamente, que depois vai se tornando cristã. É a ideia, e qual é essa ideia? Essa teologia da espiritualidade judaica. É a ideia de que Deus é diferente, está separado do mundo, mas está envolvido, interessado no mundo. Por isso que ele se fez presente no mundo através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Então, um bom exemplo desse envolvimento de Deus com o povo no mundo está na figura do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, a tenda onde eram oferecidos os sacrifícios, que depois vem a se tornar o templo. O tabernáculo era uma tenda porque era móvel, enquanto o povo não se estabeleceu ali na terra prometida, em Israel. Depois que eles estabeleceram, vamos construir o templo. E o templo, ali é o lugar onde o céu e o mundo, o perfeito e o imperfeito, o Criador e os que foram criados se encontravam. Então era ali que os judeus praticavam a sua espiritualidade. O centro da espiritualidade dos judeus era o templo, o que é diferente dessa espiritualidade da moda de hoje em dia, que pouco tem a ver com a fé em Deus propriamente dita. Então, é claro que os judeus nem sempre estiveram perto do templo e depois o templo foi destruído, depois foi reconstruído, destruído de novo. No exílio babilônico, por exemplo, os judeus que perderam a bênção, né, de estar perto do templo, porque foram exilados, longe de Jerusalém, eles abrigaram as suas mentes espirituais, né? Já que não tinham um templo, tinham que abrigar as suas mentes espirituais na leitura da lei, Pentateuco, e o exercício dessa lei, numa comunidade chamada sinagoga, que é sinagoge em hebraico, que é comunidade, comunhão, que depois foi traduzido para o grego para eclesia e que nós traduzimos para igreja, né, no português. Então a sinagoga também era esse ambiente de praticar a espiritualidade. E também eles liam a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, que é a mensagem desse Deus que criou o mundo, que deu a sua lei, manifestou o seu poder, a sua glória e a sua vontade sobre o seu povo. E ele estendeu a sua mão em direção ao seu povo, revelando-se através dos profetas e grandes homens de Deus como Abraão, Moisés e mesmo até pelo salmista, até mesmo pelo rei Davi, por exemplo. Os 2 pontos essenciais da espiritualidade judaica estão no templo e na Torá. E eu ainda acrescentaria a própria terra de Israel, a terra prometida, que em hebraico é Haaretz, algo muito importante. Sem a terra, aquilo de praticar a espiritualidade judaica era muito complicado.
A terra era muito central no plano de Deus para o seu relacionamento com o seu povo. Agora, João usa essas duas figuras, o templo e a Torá, como base para essa nova espiritualidade, substituindo o templo pelo próprio Senhor Jesus Cristo e a lei pelo Espírito Santo. Em João, por exemplo, 2:21, João se lembra que Jesus falou do seu corpo como esse templo, né? E o que isso confundiu aí os seus seguidores e até as pessoas que estavam ali perto, que alguns até acharam que o Senhor estava planejando causar algum dano ao templo, porque ele diz assim, esse templo vai ser destruído e reconstruído em 3 dias. Então, assim como o tabernáculo e depois o templo simbolizavam a presença de Deus no meio do seu povo, Jesus é apresentado como a presença de Deus de Israel no meio do seu povo e no mundo. Então, assim como era para o salmista um prazer quando ele falava de estar nos átrios do Senhor, assim João fala do prazer de estar com Jesus. Aqueles que se tornam discípulos do Senhor Jesus, eles se tornam pequenos templos por causa da presença do Espírito Santo de Deus. João também faz a comparação mais clara sobre o relacionamento de Jesus com o seu povo, lá em João capítulo 15, versículos de 1 a 8, quando ele fala dos ramos da videira e o papel do agricultor, que é Deus. Os ramos da videira, a videira é Jesus, o papel do agricultor, que é Deus. Essa comunhão, a espiritualidade está aí, essa ligação, né? Então, para João, Jesus é o templo e, ao mesmo tempo, Jesus é o sumo sacerdote. Porque lá no templo tinha que ter o sumo sacerdote para fazer aquela ponte de ligação do povo com Deus ali no templo. Mas Jesus é esse sumo sacerdote, desse templo espiritual que a igreja acaba sendo pela presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus se coloca, João deixa isso bem claro, como o único caminho, a água da vida, o pão que cai do céu, que eram coisas que o judeu, olhando para a sua espiritualidade judaica, veria em Jesus. E é em João, e somente nesse evangelho, que vemos a referência que Jesus faz ao novo nascimento, como ele fez com Nicodemos ali no capítulo 3 de João. Então, a verdadeira espiritualidade cristã é um novo nascimento, um recomeço em santidade para uma vida cheia do Espírito. Por isso que Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito. Aí, o Espírito também sendo demonstrado aí nessa conversa com Nicodemos. Também no Evangelho de João, o povo de Deus ele é substituído por família de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus, com uma naturalidade muito grande, né? Somos chamados de filhos de Deus. A maneira como Jesus trata os seus discípulos como família, né? Então isso cria um senso de identidade familiar do cristão com Deus, assim como o judeu tinha esse sentimento de povo. Nós temos sentimento de povo, claro, mas família de Deus. Outro encontro de Jesus que mostra essa mudança de paradigma da espiritualidade para um outro nível é quando ele conversa com aquela mulher samaritana lá no capítulo 4 de João. Quando a mulher vem com uma teologia samaritana, né, sobre qual é o local correto de se praticar a espiritualidade deles, se era no templo lá em Jerusalém ou se era no monte ali em Samaria, a resposta de Jesus muda tudo de figura quando ele diz que quando Jesus fala para ela que os verdadeiros adoradores adorariam, a partir daquele momento, não em um lugar ali em Jerusalém, na terra qualquer de Israel, mas em espírito e em verdade. Para concluir, se nós quisermos entender o critério de João para a espiritualidade, nós vamos ter que entender o contexto da espiritualidade judaica, do templo e também da Torá, do Pentateuco,
e o que eles significavam para os judeus. Porque é isso que acontece no Evangelho de João. O templo é substituído pelo próprio Jesus e a lei, a Torá, é substituída pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso orientador, o nosso conselheiro. Então nós vemos em Jesus todas as necessidades dessa espiritualidade moderna sendo satisfeitas, sim. É bem verdade que esse gnosticismo moderno, ele é tóxico, ele esvazia o homem do seu relacionamento com Deus, porque o homem com essa espiritualidade, ele está centrado em si mesmo, acreditando em si mesmo e tira Deus da equação, tira Jesus e a necessidade de salvação, porque ele se acha, é um homem que se acha autossuficiente para se salvar. Essa espiritualidade nós não encontramos na palavra de Deus. Meus queridos, até a próxima. O próximo indicador é beleza. Então, eu aguardo vocês aqui neste canal. Até a próxima aula. Que Deus os abençoe.